Olá! No vídeo de hoje eu trago aqui para vocês um resumo das minhas últimas leituras, e o formato que eu escolhi para fazer isso é trazendo mini resenhas a cada 4 ou 5 livros que eu ler. Fica um formato bom para o meu ritmo de leitura, que eu leio mais ou menos um livro por semana quando eu não estou de ressaca, e eu também acho que fica um tamanho bom de vídeo. O primeiro livro que eu quero falar, na verdade, é uma trapaça, porque é uma leitura do ano passado, que eu fiz antes de entrar em ressaca, só que eu não tive a oportunidade de falar dele ainda. Eu queria muito falar, que é O Pântano das Borboletas, do Federico Achati. Se eu não me engano, ele é um autor argentino, só que o livro não se passa na Argentina, se passa nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a história de 3 crianças, Sam, Billy e a Samantha, que é a crush dos outros dois. E eles têm meio que alguns mistérios para resolver. O autor se baseia muito no Stephen King. Ele tenta reproduzir mais ou menos a escrita do Stephen King, ele tenta ser um pouquinho prolixo, mas não dá muito certo. Parece meio enrolado em alguns momentos, não dá pra saber exatamente onde que o autor quer chegar, parece que ele tá perdido, e você não consegue entender pra onde que a história tá indo. Mas, apesar desses defeitos, ele é muito bom porque no final ele traz uma revelação, literalmente na última página, que muda muita coisa. Muda toda a percepção do livro. Eu fiquei com dor de cabeça durante horas depois de terminar esse livro, porque quando veio essa revelação eu precisei repassar tudo na minha mente para tentar entender tudo nesse novo ponto de vista. Algumas decisões e algumas coisas que os personagens faziam que antes pareciam tão bobas e tão sem sentido, começaram a fazer muito sentido e mudou tudo. Pra mim foi um livro 4 estrelas, ele não foi 5 estrelas, mas mesmo assim foi favoritado. Ele não foi 5 estrelas por causa desse problema do desenvolvimento, que às vezes eu não conseguia entender pra onde que o autor estava indo, parecia que estava meio perdido. Algumas decisões que pareciam meio sem sentido mesmo, que não acrescentavam muito na história e que realmente ficaram meio que sem uma resposta muito específica. Algumas coisas que ficaram tipo, pra que foi por ali, se podia ter ido por aqui, dava pra fazer isso de outra forma, não precisava disso aqui, não precisava daquilo ali. Mas num contexto geral, é um livro muito bom, principalmente depois que você tem essa revelação. É uma história que melhora com o tempo. Na minha cabeça ela foi melhorando com o tempo. Por causa desses problemas de desenvolvimento, eu tive que fazer algumas pausas na leitura, mas que bom que eu não desisti, porque realmente valeu muito a pena chegar no final desse livro. Fica aí a dica, ele não é um livro muito conhecido, muito hypado, eu pelo menos não vejo ninguém falando aqui na internet. Eu não sei como eu fiquei sabendo desse livro, eu acho que eu só tava na Amazon e apareceu lá, e eu tive muita sorte, porque realmente eu acho que de outra maneira eu não teria conhecido esse livro, e valeu muito a pena dar uma chance. Eu quero reler ele um dia, não sei quando. É um livro meio extenso, 400 páginas, e tem bastante texto por página. Só que eu quero reler ele justamente por causa desse novo sentido. Eu quero tentar entender como que o autor conseguiu esconder essa informação. E reler tudo pensando nesse novo ponto de vista. Agora sim, indo para leituras desse ano. O primeiro livro que eu li esse ano foi 4 Estações, foi um pouquinho antes de eu entrar em ressaca literária. Aqui o King traz 4 histórias diferentes para nós. Uma ou outra tá mais ou menos conectada, mas ela não tem uma conexão muito forte. Você não depende de uma história para poder ler a outra, dá para ler na ordem que quiser. Apesar de que eu ter lido na ordem que aparece no livro, me fez conseguir identificar uma ou outra referência ali que... Quando eu notei a referência do primeiro conto no segundo, eu gostei muito de ter entendido a referência. Mas realmente são poucas referências, assim, não tem nada que entregue a história. Então você pode ler na ordem que quiser. O primeiro conto eu vou ter que ler aqui porque é um nome meio complicado e eu vou errar a pronúncia, certeza. Que é Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Eu não faço ideia qual a pronúncia dessa última palavra. Que é o nome do presídio onde fica o nosso protagonista, ou os nossos protagonistas, porque tem meio que um protagonismo dividido. Não é exatamente um protagonismo dividido, o protagonista e o narrador são pessoas diferentes, porque o narrador ele narra a história sobre um amigo dele, entendeu? Então, apesar do narrador ser um, o protagonista é outro. A gente tem esse ponto de vista diferente, a gente não tem o ponto de vista do principal da história. O conto é muito bom, conta a história de um homem que foi preso pelo assassinato da mulher e do amante dela. E o conto é muito bom, e ele deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade, que é uma das poucas vezes que eu fico na dúvida se o filme não foi melhor do que o livro, no caso o conto.
eu não consigo decidir qual dos dois é o melhor, porque o filme é muito bom, o conto é muito bom. Até o que foi cortado do conto ou o que foi adicionado faz sentido para a história do filme e acaba fazendo sentido. Tem alguns detalhes, por exemplo, a história se passa ao longo de vários anos. Aqui no livro, eles vão trocando o diretor da prisão. Só que no filme é um único diretor da prisão, o que faz muito sentido pro filme. Também fazia sentido no livro trocar? Fazia. Só que no filme daí tem aquela ideia de familiaridade com o personagem, de você conhecer ele um pouco melhor e fica melhor pro final do filme, entendeu? Melhora muito nesse sentido. Então são decisões que fazem sentido no livro, mas também fazem sentido tirar no filme. Então é o livro, se eu não me engano, é o filme que tem a maior nota do IMDb, que é um site especializado em crítica de cinema. E realmente é um filme que vale muito a pena. Se você não quer ler o conto, o que eu recomendo que você faça, leia esse conto porque é muito bom. Pelo menos assista o filme. O filme é muito bom, o conto é muito bom, 2 acertos. 2 coisas muito boas. O segundo conto que tem aqui nesse livro é Aluno Inteligente. É um livro pesado, porque envolve algumas questões de antissemitismo, nazismo, e também assassinato e crueldade com as pessoas e animais. Tem muito gatilho se você tiver essa coisa com violência, mas também virou filme. Temos aqui um menino que ele é muito inteligente, ele é um aluno aplicado, tal coisa, e ele tem muito interesse na história da Segunda Guerra, e ele descobre que o seu vizinho é um ex-nazista. Ele foge pelo mundo trocando de identidade porque não podem descobrir o que ele fazia, né? E a criança, esse menino, ele começa a chantagear o velho para que ele conte as histórias da guerra e a história também se desenvolve ao longo dos anos, a gente vai vendo a relação deles. É uma história meio pesada, também virou filme. Eu ainda não assisti o filme, mas tá na minha lista, eu quero assistir logo. Acho que eu só não assisti porque eu acho que eu não achei no streaming. É um conto bom, não é tão bom quanto o primeiro, mas dá pra ir. Eu dei umas pausinhas nele em algum momento, mas não é um conto ruim, é um conto bom. Já o terceiro conto é finalmente o conto O Corpo. O conto O Corpo é muito famoso pelo filme Conta Comigo. É um filme já antigo, né? É um filme que eu queria assistir fazia muito tempo, só que eu queria ler antes. Eu quase comprei a edição em inglês desse conto com um livro só com esse conto. Mas depois eu vi que tinha nessa edição aqui com outros contos, então eu preferi pegar esse aqui que vinham 4 contos em vez de pagar uma fortuna num livro importado só por causa de um. Aqui a gente tem a história de 4 meninos, eu não vou lembrar o nome deles agora, já apagou. Mas eles ficam sabendo a história de um menino que foi atropelado por um trem. Eles ficam sabendo assim, meio que ouvindo conversas que não deveriam. E vão atrás para encontrar esse menino, porque o menino tá perdido. As pessoas que encontraram ele, foi o irmão de um deles, não podia ser descoberto. Porque, se não me engano, eles estavam com o carro roubado, estavam bebendo, então não podiam saber que eles estavam lá. Mas ouvindo essa história, ele conta para os amigos dele e eles vão decidem ir atrás desse menino, para ver e para descobrir e se tornarem os heróis que descobriram onde o menino estava, o paradeiro dele. É um conto muito bonito, é mais uma vez o King demonstrando a sua habilidade em criar crianças e é um conto muito bom, é um filme muito bom também. Nesse caso o conto ganha, eu não fiquei na dúvida, o conto é um pouquinho melhor do que o filme, mas é por pouca coisa, o filme também é bem bom. Vale muito a pena tanto um quanto o outro. Indo para o último conto, Método Respiratório, começa em um clube. Não consigo explicar direito o que é aquilo. Eles não, se eu não me engano, eles não têm um nome exatamente. Mas é um clube de senhores que se reúne para contar histórias. E eles contam histórias geralmente voltadas um pouco mais para o sobrenatural e para esse tipo de coisa. E o conto é contado a partir realmente desse ponto de vista de um senhor contando uma história para os amigos. Ele vai contar sobre uma mulher que ela está grávida. Na verdade, eu acho que eu não posso falar muito sobre esse, porque seria bastante spoiler. Tem muita coisa que envolve spoilers. O conto é muito bom, mas realmente vai... Não é muito bom saber o que acontece. Eu só posso dizer que é uma mulher que está grávida e acontece alguma coisa quando ela está indo para o hospital para ter o bebê. Envolve um pouquinho de sobrenatural, mas não é assim muita coisa. É uma coisa bem leve, não é nada muito explícito assim no sentido do sobrenatural. É um conto bom. Esse eu acho que é o único que não ganhou filme. É o único que não ganhou filme.
O Corpo e a Redenção do Shawshank são muito bons, são os melhores, eu não consigo decidir qual é o melhor. Os outros dois também são bons, mas não são tão bons quanto esses que eu falei agora há pouco. Então, eu não consigo fazer um ranking, o livro inteiro vale a pena. Leiam, ou pelo menos assistam as adaptações, porque as adaptações são muito boas. Tirando o segundo conto, que é Aluno Inteligente, eu não sei, que eu não assisti, eu não posso recomendar. Mas Um Sonho de Liberdade e Conta Comigo são filmes muito bons. O próximo livro é Senhor das Moscas, do William Golding. Conta a história de vários meninos que foram parar em uma ilha deserta. Não tem muito detalhe sobre como eles foram parar lá, só se sabe que eles caíram com um avião. Não tem muito detalhe sobre como eles chegaram lá, porque não é importante para a história. O importante é a partir do momento que eles estão lá. É uma história que se baseia muito na sociedade, em como que a sociedade se organiza, disputas de poder e corrupção e esse tipo de coisa que a sociedade acaba vivendo com o tempo. Ao longo da história a gente vai reparando que grupos que surgem, disputas de poder político mesmo. É um livro que se baseia nisso e na corrupção da sociedade também. Não tem muito o que eu falasse que não seja sobre isso, é mais ou menos um resumão. Ele não é muito grosso, ele é uma leitura bem rápida. É um livro que vale muito a pena justamente por abordar esse tema sobre a sociedade, como que a sociedade se desenvolve, como que a sociedade cai. Então, são crianças que do nada precisam se tornar adultas de uma hora para outra e se organizar enquanto sociedade. Eles estão sozinhos, eles precisam sobreviver. E aqui vale mais ou menos a lei do mais forte. Quem que vai governar eles? O que eles vão fazer? Tem uma briga nisso. A gente vê a ascensão e a queda da sociedade nisso aqui. A sociedade tentando se organizar, mas ao mesmo tempo não sabendo como se organizar, enfrentando seus medos. Ao mesmo tempo que eles são muito adultos, eles também ainda são crianças, então tem isso do... Eles são só crianças, o que eles estão fazendo ali? Eles não sabem o que fazer, eles precisam de ajuda. Eu não lembro a nota que eu dei, então não vou falar sobre isso. Eu gostei da leitura, foi uma leitura bem rápida, mas ela não ficou uma leitura que ficou na minha memória por muito tempo, então talvez seja por isso que eu tô meio confuso na hora de falar sobre ele. O próximo livro é O Iluminado, também de Stephen King. Vários livros de Stephen King nessa lista. O Iluminado foi um livro maravilhoso, porém, apesar de eu ter gostado muito, eu acho que a minha leitura foi prejudicada porque eu li ele no meio da minha ressaca literária. Na verdade, eu comecei a ler ele, tava gostando muito, mas do nada me veio uma ressaca literária muito forte e eu tive que parar ele por um mês, 2, eu nem sei quanto tempo que eu fiquei com ele em pausa. E quando eu voltei, a primeira parte eu li muito rápido, eu devorava a primeira parte, daí eu tive a ressaca, parei de ler completamente, e quando eu voltei eu li tudo, devorei o que faltava. E apesar de ter gostado muito, eu sei que essa pausa muito grande acabou prejudicando muito a leitura. Pra mim ele ficou como um livro de 4 estrelas. Eu acho que se não fosse por essa ressaca que eu tive enquanto eu lia, a nota dele seria muito maior. Não foi o livro que me causou a ressaca literária, deixando bem claro, mas aconteceu de eu ter a ressaca enquanto lia ele, e isso prejudicou um pouco a minha avaliação. Eu pretendo ler ele, já que eu tive esse azar de ter ressaca literária no meio da leitura, mas eu vou deixar para daqui 1 ano, 2, sei lá, daqui um bom tempo para reler ele e rever se foi realmente a ressaca que prejudicou um pouco a minha leitura. Eu já vi o filme também, gostei mais ou menos do filme, o King odeia esse filme. Eu concordo que ele não é tão bom quanto o livro, principalmente o desenvolvimento do Jack, que é o pai dessa família aqui, que aparece no livro. Eu acho que tá bem melhor no livro e não foi tão bem adaptado esse desenvolvimento do que acontece. O Jack, Danny e a Wendy, eles vão para esse hotel. O Jack tá num momento que ele perdeu o emprego, ele luta contra o alcoolismo, ele tem grandes problemas com álcool e ele também tá tentando escrever uma peça. Agora eu não lembro se é uma peça ou um livro, eu acho que é uma peça. O hotel fecha no inverno e alguém precisa ficar cuidando dele, então o Jack ele é contratado para cuidar do hotel durante o inverno. Esse hotel ele tem vários fantasmas, ele tem uma história muito complexa, a leitura é muito boa, infelizmente foi prejudicada pela minha ressaca. Eu saí faz pouquíssimo tempo da ressaca, mais ou menos ali na época que eu voltei a gravar aqui pro canal,
Eu tinha acabado de sair da ressaca, na verdade eu tava saindo da ressaca. Voltar a gravar vídeo foi o que me fez voltar a ler também. E o primeiro livro que eu li pra sair dessa ressaca foi uma releitura, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu já tinha lido os primeiros 2 livros da série em 2018 com os livros da minha escola que eu pegava emprestado. Só que a minha escola não tinha toda a série. Ela tinha 6 dos 7 livros. Qual livro que faltava? O terceiro, que é O Prisioneiro de Azkaban. Então eu li Pedra Filosofal, eu li Câmara Secreta, e quando eu fui ler Prisioneiro de Azkaban, não tinha. Então eu parei por ali e não dei continuidade. Então em 2021 eu comprei finalmente a minha coleção do Harry Potter, tá aqui. Foi um pouquinho antes de começar o canal. E agora eu comecei a minha releitura de Pedra Filosofal, já terminei de ler. Eu vou começar logo a releitura de Câmara Secreta. Eu sinto que eu preciso ler logo essa série, porque eu tô enrolando faz muito tempo. Eu acho que os livros estão fazendo aniversário mês que vem, aqui, e eu só li um por enquanto. Eu não preciso falar muito sobre a história, ela já é bem conhecida. Tem esse menino Harry Potter, que ele sobreviveu ao ataque de um bruxo das trevas, quando ele tinha apenas 1 ano, se eu não me engano. E quando ele tem 11 anos, ele descobre que ele é um bruxo, e ele vai pra escola de Hogwarts. Lá ele faz amigos e quase morre em cada capítulo. Tem muitos perigos nessa escola, ele tem que enfrentar muitas coisas. Eu realmente não preciso falar muito, vocês conhecem, vale muito a pena. Foi uma leitura maravilhosa, não vejo a hora de terminar o resto da série. Indo agora pra minha leitura mais recente, se eu não me engano eu terminei ele ontem, que é O Cemitério de Stephen King. É um livro que tem fama de ser o livro mais pesado do Stephen King. Realmente é uma história muito pesada, mas é uma história muito boa também. Os primeiros 50, 60% do livro são extremamente cativantes. Ele me amarrou de uma forma que eu não conseguia parar de ler. Eu lia ele direto, realmente. Eu parava, eu lia ele por 1 hora, 2 horas sem parar. Sem nenhuma dificuldade, e o tempo parecia voar. Porque realmente é uma história muito cativante. Tem personagens muito bons, tem uma relação entre os personagens muito bem desenvolvida. Até os traumas e cargas que eles carregam é muito bem desenvolvido. A história acompanha a família do Louis Creed, que ele se muda para uma cidade pequena para trabalhar no hospital de uma faculdade, sabe, na enfermaria ali. Tem uma vida um pouco mais sossegada e com a família, porque a vida de médico é muito corrida na cidade. Então ele se muda para essa cidadezinha de interior, que é mais pacata. Não tem muito que eu possa falar aqui que eu não considere spoiler. Eu li ele sem saber muita coisa, eu li ele sem ler a sinopse. Eu gosto de ir sem saber muita coisa. Já de cara, os personagens me cativaram muito, eu me apeguei muito a cada um dos personagens. Tanto ao Louis quanto à esposa dele e aos 2 filhos dele. E também aos vizinhos dele. Chega em um ponto aqui da história que em alguns momentos ele me deu medo, assim, não foi medo, assim, de não dormir à noite, mas foi um medo que eu tava lendo à noite, então eu ficava olhando pra todo canto, sabe? É uma história pesada, realmente. É uma história que fala muito sobre luto. É um livro muito bom, super cativante. Tem uma cena aqui que é logo antes da desgraça acontecer. Antes da desgraça começar, porque é um livro de terror, em algum momento vai começar a desgraça. Tem uma cena muito boa que envolve uma pipa. E é uma cena muito cativante, eu fiquei o tempo todo, nossa, que cena maravilhosa, não quero que acabe. Concluindo, o livro é muito bom, vale muito a pena, mas fica esse recado que é um livro pesado, que fala sobre luto, que fala sobre coisas sobrenaturais também. Tem uma cena ou outra que é um pouco mais, tipo, tensa, assim, que fica aquele suspense de o que vai acontecer. Eu tava lendo no escuro de madrugada, então ficava o tempo todo olhando ao redor pra ver se não tava sozinho. Mas vale muito a pena, é um livro muito bom, tem um início que é super cativante e o final também não decepciona. Vale a pena, leiam se tiverem coragem, se tiverem a curiosidade. Eu gostei de ter lido ele agora porque daqui pra frente, se esse aqui é mais pesado, o resto vai ser bem tranquilo. Então era isso, essas são as minhas opiniões sobre as minhas últimas leituras. Eu acho que deu mais ou menos pra vocês entenderem o que eu achei e mais ou menos um pouquinho o enredo da história. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para receberem o conteúdo assim que ele for publicado. E até a próxima. Tchau!
Tchau!